Né? Foi o Dia Mundial do Cérebro ontem e a gente não pode abrir mão dos cuidados com esse órgão vital. De pequenas tarefas até as mais complexas. Tudo só é possível com o trabalho de um dos órgãos mais poderosos e curiosos do nosso corpo, o cérebro. Mantê-lo saudável é essencial para uma vida longa e próspera. Estimativas do Ministério da Saúde mostram que mais de 1 milhão de brasileiros têm Alzheimer e são diagnosticados mais de 100 mil novos casos todos os anos. No mundo todo, são mais de 55 milhões de pessoas com algum tipo de demência. Os números chamam a atenção dos especialistas para a maneira como estamos lidando com o cérebro. Compreendê-lo e oferecer estímulos adequados faz toda a diferença. É isso, gente. Seja bem-vindo, doutor Orlando. Muitíssimo obrigada. Agora, a gente vai falar de um órgão vital e eu quero que você comece explicando para a gente qual é a importância, né, do cérebro na nossa vida. Então, uma coisa importante de entender é que apesar do cérebro ter 800 gramas só, né, ele é pequeno, ele recebe 30% de toda a circulação que sai do nosso coração, dada a importância dele, né? Ele é o controlador de todos os nossos órgãos, né? E para a gente entender essa situação entre atividade física e cérebro é o que a gente vai desenvolver hoje, né? Para falar o que a gente pode fazer para que o nosso cérebro continue ativo e para sempre aí, né? Agora, uma das preocupações, inclusive você pode participar do nosso programa, pode tirar as suas dúvidas, você pode enviar a sua pergunta aqui para a gente, é só apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code. E o que eu vou perguntar é o seguinte, uma das maiores preocupações da gente é com a saúde do cérebro com o avançar da idade. E a gente pode até pegar esse exemplo que está acontecendo agora, né, que é o presidente Biden dos Estados Unidos, né? Pois é. Aconteceu essa alteração de memória dele, né, que fez até com que ele abrisse mão da candidatura. 80 e poucos anos. 81. Né? Inclusive a gente via também, eu venho acompanhando também, né, as notícias, a questão que eu observei bem do equilíbrio, né? Sem dúvida. Várias quedas contínuas em lugares, né? Desequilíbrio, o esquecimento, tudo isso é devido à idade mesmo? Então, Gardênia, se você pegar o histórico da pessoa, você vai ver que ele tem um histórico de pouca prática desportiva, né? Ele não era um cuidador de saúde, e ele teve alguns problemas de saúde na vida. Então, você pegando este exemplo, se encaixa muito bem naquilo que nós queremos pra gente, né? Que não queremos pra gente, né? A gente quer o contrário, né? Quer ter uma vida longa com um cérebro bom, né? E o que fazer para isso, né? Eu acho que é isso que a gente tem que estar aqui hoje para dar essas dicas, porque a gente sempre achou que a atividade física, ela era a básica aeróbica, e essa básica aeróbica, ela era o suficiente para aumentar a circulação, e aumentando a circulação isso melhorava tudo. É claro que é real isso melhora a saúde do organismo. Mas o que se provou nos estudos atuais é de que quando você faz exercícios de resistência, musculação, calistenia, atividades crossfit, com resistência e força, o seu músculo produz uma substância, uma proteína, e essa proteína ela vai fazer um processo de melhoria da tua atividade cerebral. Ela faz com que diminua um processo inflamatório do seu organismo. Existe um hormônio aí que a medicina coloca uns nomes difíceis, né, chamado cortisol. Esse cortisol é um inimigo, né, um inimigo inflamatório, né, e com a atividade física você diminui esse inimigo inflamatório e o seu organismo começa a ter desenvolvimento de novas conexões e novas situações. O estresse aumenta o cortisol, né, doutor? Muito, muito. Quando a gente falou aqui já em outros programas que eu tive a oportunidade de estar com você sobre aquelas medidas da Organização Mundial de Saúde para longevidade, né? A gente fala lá sobre o não estresse ou momentos de você ter capacidade de meditar ou de você tentar se conectar, né? Que pode usar a religião para isso, né? Para que você consiga limpar o seu cérebro. Então, o não estresse, ou seja, retirar o estresse da sua vida, ele é importantíssimo para as novas conexões cerebrais. Olha, nós já temos perguntas no nosso WhatsApp. Tem uma pergunta bastante interessante que é a seguinte: meu pai e minha mãe tiveram Alzheimer. Eu posso ter também? É genético?
Então, a nossa origem e aquilo que a gente vai desenvolver, ela é composta de duas situações. Uma herança de um banco genético que você vem, né? Ou seja, se a sua mãe teve câncer de mama, a sua probabilidade é maior de ter câncer de mama, então você tem que cuidar daquilo. Se o seu pai e sua mãe teve Alzheimer, a sua chance de ter Alzheimer é maior, mas não significa que você vai ter. Não existe uma herança genética que você vai determinar, porque é uma parte daquilo que você recebe do banco genético com aquilo que você coloca dentro de você. Ou seja, se você dali para frente, que a gente chama de hábitos externos, hábitos que você pratica. Se você é uma pessoa que se alimenta bem, se você pratica atividade física, que agora, além da atividade aeróbica, atividade de força e resistência, isso tudo você vai ou adiar qualquer processo de envelhecimento do seu cérebro, porque todos nós vamos envelhecer, não tem jeito, né? Mas assim, você vai adiar isso e não necessariamente vai desenvolver a doença. Tá, nós temos mais perguntas no nosso WhatsApp, que é a seguinte: se o colesterol alto prejudica as funções vitais do cérebro? Sim. Então, assim, o colesterol de forma elevada, não só o colesterol, as taxas de uma forma geral, glicose, colesterol, eles determinam a liberação de uma proteína que adere à estrutura do cérebro, chama proteína beta-amiloide, essas coisas da medicina de nomes complexos, né? E essas proteínas, elas atrapalham o desenvolvimento cerebral, das conexões do cérebro. Então, o controle das taxas é uma das orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Daquela de não beber em excesso, não fumar, né? Atividade física regular e também o controle das taxas. Agora, uma pergunta que está chegando agora, inclusive pode mandar a sua pergunta, de onde você é, né? De onde você é, seu nome, fala comigo aqui, a gente vai na medida do possível respondendo todas para vocês. Agora tem uma pergunta que é bastante interessante, que é o seguinte: a gente sabe que o problema de insônia tem aumentado muito, né? E a gente sabe que hoje em dia, eu acho que a quantidade de informação que nós temos, o uso demasiado do celular, né, a agitação, a pressa que a vida anda, eu acho que tudo isso contribui para que a gente realmente, na hora que vai deitar para descansar, doutor, parece que a cabeça ela não para de trabalhar, né? Ela vai o tempo inteiro ali e vem a insônia. É prejudicial, né, você não dormir bem para a saúde do seu cérebro? Muito prejudicial, porque o sono, ele tem a característica de limpeza do teu cérebro. Então, se você não desliga, né, a gente teve a oportunidade de conversar no bastidor sobre isso, né, você não desligar o seu cérebro em momento nenhum, prejudica a sua capacidade de conexão do cérebro. O seu cérebro não consegue ser limpo das atividades do dia a dia. Então, dentro dos hábitos da que a gente não consuma bebidas que possam tirar o nosso sono noturnamente, café, produtos com guaraná e cafeína, né? Ter esse hábito de tentar você meditar em momentos para que você possa ter tranquilidade, não ligar produtos eletrônicos, isso tudo vai ajudar você a ter uma melhor capacidade de sono, né? À noite, né? Que é o melhor momento de dormir também, existe isso, né, Gardênia? Tem gente que trabalha noturno e dorme de dia, isso não é o adequado, mas tem gente que não tem jeito, né? Sim. Precisa disso para viver. Mas assim, o ideal também é dormir durante a noite, não é igual os adolescentes que gostam de dormir 4 horas da manhã e acordar meio-dia, né? Tá errado também, né? O período adequado é noturno. Então tentar fazer essa higiene mental, né, antes de dormir, né? Porque a gente geralmente fica com o celular, fazendo algumas atividades em casa, então na hora que você vê que está ali aproximando a hora de dormir, não é, doutor? Tentar ficar mais quieta, para o cérebro entender que já está chegando a hora do descanso. Isso. Que a gente vai ali nas atividades, vai pensando e não dorme. Agora tem uma pergunta da Sandra Helena, e ela está perguntando o seguinte, boa pergunta também, se o sol é benéfico para a saúde do nosso cérebro. Sem dúvida, né? O sol é um catalisador de vitamina D, né? A gente ficou aí... criou que o sol é o inimigo, né, para a pele, tudo isso, e sim, né, com razão, o sol em excesso não deve ser consumido, né, mas assim, a gente tem que estar exposto ao sol para que você tenha
vitamina D usada, e uma vez usada, ela ajuda a produzir esses hormônios que protegem o nosso cérebro em si. Pois é, muitas vezes a gente está ali meio cansado, né? Meio sem força, e é a falta da vitamina D, por isso que é tão importante. Agora, olha só, a gente vai continuar conversando com o doutor Orlando Maia aqui no programa. Muitas perguntas chegando, doutor. Sempre que você vem aqui, é muita gente querendo saber, isso é importante. A gente está aqui e sempre trazemos, né, profissionais qualificados, profissionais que vão falar para a gente, vão dar dicas boas para a nossa melhor qualidade de vida, e isso tudo é feito aqui no programa pensando em você. Vou chamar um intervalo rapidinho. Ainda hoje a gente vai conhecer, que é também muito legal, né, alguns exercícios para turbinar o cérebro, viu? Tá cuidando do cérebro, quero saber se você malha, quero saber como que você vai comemorar mais tarde. Porque vida de artista é muito noturna, eu só vejo show no Beco do Rato, show demais, vai falando aí. Baródromo, exatamente, tudo isso, mandar um beijo para todo mundo. Eu quero saber o seguinte, tantos shows, né? É uma vida corrida, a gente sabe que artista descansa pouco durante a noite, é meio desregrada, não tem hora para nada. Como é que tá essa saúde aí? Olha só, Bessa. Tem que ter muito cuidado, muita disciplina, né? E descansar quando for possível, né? E como está falando de cérebro, eu trabalho muito com isso, com memória, né? Tem que decorar músicas, cantar, fazer 3, 4, 5 horas de shows, cantando diversas, lembrando músicas. Às vezes o público pede uma música que você não canta há muito tempo, você tem que lembrar às vezes a música. Então a minha memória está sempre se exercitando e é muito importante. Como é que é a alimentação? Desculpa, doutor. Posso colocar uma coisa interessante? Você toca algum instrumento? Toco cavaquinho, violão. Você sabia que quando você usa o instrumento e você canta, você usa duas partes do teu cérebro ao mesmo tempo? Olha. Não sabia. Música é muito saudável para a nossa cabeça, sem dúvida, é, doutor? Sem dúvida. Por que quando a gente escuta música assim, a gente relaxa tanto? O que acontece? A gente vai para outro lugar. O Bessa estava cantando. Eu sou uma saudosista, né? Já fiquei pensando assim nas coisas, já fiquei viajando na letra da música, enfim. Por que a gente viaja tanto quando escuta uma música? Qual é a explicação? É porque a música, quando se torna agradável ao seu ouvido, ela entra numa parte do cérebro liberando uma substância chamada dopamina e serotonina. Isso causa aquela sensação de bem-estar, de tranquilidade, né? Então é bem interessante, a música é importante no cérebro em si. Coisa boa. Ô Bessa, você compõe também, né? Sim. Componho, faço vinhetas, jingles, abertura de programa. Pois é, gente, a abertura do nosso Vem Com a Gente, do verão, né, lá do Fairmont Rio, foi composição do brasileiro. Está contente, vem com a gente, vem com a gente. É, a vozinha do Bessa. E assim a gente exercita muito, né? E é bom escutar, eu estou falando aqui, essa questão do cérebro, da memória, as pessoas. Até eu estou chegando hoje a 50 anos, né? Então, daqui a pouco eu vou chegar na terceira idade. Então, é importante a mente estar em atividade, que a saúde é importante, a saúde mental é importante, né? Mais do que o físico, né? Acho que o mental da gente também tem que estar sempre em dia. É isso aí, não é, doutor? E está provando o seguinte, que a atividade física ajuda a atividade cerebral, a atividade mental, como você falou. Trabalham juntas, né? Trabalham juntas. Então, se você tiver atividade física, além de ativar a parte circulatória, você ativa também essas substâncias que promovem conexão, né, dentro do seu cérebro. Então, ajuda você a ter as suas ideias, as suas conexões, as suas sacadas para as músicas, as suas composições e tudo isso. Agora, ô Bessa, você gosta de doce? Que pergunta, né? Você sabe que eu sou você riu, Bessa? Eu sou uma formiguinha, sabe que eu sou uma formiguinha. E você que está aí do outro lado, gosta de doce? Sabe por que eu estou perguntando, doutor? Porque temos uma pergunta no nosso WhatsApp, que é o seguinte, deve ser uma formiguinha também. Temos nome, Tininha? A Cíntia deve ser uma formiguinha, né, Cíntia? Está perguntando o seguinte, a Cíntia, mulher, ela está dizendo o seguinte, a Cíntia, que come chocolate todos os dias. Sorvete também? Também, sorvete também. Se é prejudicial para a saúde do cérebro. Temos um problema. Primeiro, assim... Esquece muito as coisas. Temos um primeiro problema, porque assim, depende do tipo de chocolate que ela consome diariamente, né? Porque o chocolate verdadeiro é aquele chocolate cacau acima de 70%, né? Não é o chocolate industrializado, com pouco cacau, muito gordura hidrogenada e açúcar, né?
Porque o grande vilão aí do doce, sorvete também, o que a gente consome no dia a dia, não é um sorvete verdadeiramente sorvete, né? Muita gordura hidrogenada. Né? Assim, o açúcar em si é um vilão, né? Porque o açúcar aumenta aquele hormônio chamado cortisol, né? Que a gente falou no início, que é um hormônio inimigo do nosso organismo, porque ele promove um processo inflamatório como geral, né? As pessoas já devem ter ouvido falar na famosa síndrome metabólica, né? Que a pessoa tem um metabolismo ruim, as taxas estão elevadas, o cortisol é elevado, e isso tudo faz com que a gente tenha um envelhecimento cerebral precoce. Quer dizer, então, que o doce, né? A gente sente uma sensação gostosa ao comer doce, né? Inclusive, por isso que existem tantas formiguinhas no mundo, não é, Leonardo Bessa? Não é, Cíntia? Porém, ele vai e ele aumenta o cortisol, que é um hormônio, assim, extremamente prejudicial para a nossa saúde, que é um hormônio que aumenta demasiadamente quando a gente se estressa muito. Exato. Olha só que conflitante, né? Exatamente, você tem aquela sensação de prazer ao comer doce, ao comer chocolate, enfim, mas dependendo da... Mas por que isso? Porque quando você consome, você eleva a serotonina. E quando você eleva a serotonina, é o hormônio da felicidade, né? Ele transforma aquilo numa necessidade de prazer, uma coisa de prazer. E isso vira um gatilho. Toda vez que você consome um açúcar, o chocolate, eleva a serotonina, você fica feliz. E aí você vai lá, novamente consome. Vira um gatilho. Só que para o organismo, de uma forma geral, é prejudicial. Por isso as pessoas que têm ansiedade, né? Costumam comer muito, Pois né? é. Sobretudo doce. Você falou de chocolate, eu sou um chocolatra assumido, mas eu só gosto do chocolate acima de 70%, que é o meio amargo. Eu não consigo comer o. Eu não Mas consigo é mais comer saudável, doce. né, doutor? Saudável, Orlando? Pode, saudável. por Esse exemplo, não tem olha só, problema. escuta isso daí. A Lúcia, a Lúcia está dizendo pra gente que come muito açaí todos os dias com amendoim. Não vou pedir para o doutor Orlando responder daqui a pouco, pode ser, doutor Orlando? Vitória Gava, a gente está falando da importância de exercitar o cérebro, principalmente dos idosos, mas a gente pode, sim, desde cedo, não é, doutor? Já começar a fazer exercícios. Sem Tudo dúvida. que ela falou, né? Muito legal, Muito. A questão do exercício físico, a questão interessante. de você exercitar com joguinhos, é tão importante, né? O caça-palavras que eu não sabia. Então, a tradução de tudo que ela fez é o seguinte: o seu cérebro ele se acostuma com a mesmice. Se você deixar o seu cérebro sempre com a mesma coisa e não colocar ele em novos desafios, ele vai se acostumando, e o que a gente chama de que ele vai com o tempo se atrofiando. Vai diminuindo as conexões. Se você coloca Bessa sempre... regalou um olhão, mas Se você coloca isso, sempre Bessa. algo novo para você realizar, algo, se você para você já é músico, então você coloca alguma coisa diferente, vai aprender um idioma diferente, vai cantar num idioma diferente, você vai tentar dançar de uma forma diferente se você não dança, você vai fazer uma atividade que coloca o seu cérebro em sempre necessidade de conexões, né? Isso é o que faz melhorar. A gente está aqui, você falando isso, doutor Orlando, a questão da gente sempre buscar um estímulo diferente para o nosso cérebro, né? E a gente pensa no professor de exercícios físicos, por exemplo, né? A musculação, se você só faz a mesma série, o mesmo peso, você não vai obter os resultados que você quer. Você vai ter que, para estimular o seu músculo, ir mudando a série, mudando o peso, mudando o exercício. Agora, eu gostaria, doutor, não esqueci não, tá, de que você vai responder a pergunta do açaí com amendoim. Eu fiquei pensando no açaí com amendoim, gente. Eu vou até experimentar isso para ver se é bom. Eu não sou muito fã de açaí não, mas vamos ver. Então, na verdade, assim, a resposta dela é que assim, o açaí verdadeiro, né, para quem é lá do norte conhece esse açaí verdadeiro, é um açaí sem açúcar. Não, sem açúcar, gente. Sabe por quê? Eu ainda estou redescobrindo. Quando eu falo assim, eu não sou muito fã do açaí, mas eu estou redescobrindo o açaí. Por quê? A primeira vez que eu provei açaí na minha vida foi em Belém do Pará. Açaí com farofa de camarão. Então aquilo não foi muito legal assim, ao meu paladar, mas assim, é algo que todo mundo ama açaí, né? Com banana, com fruta. Agora, com amendoim, ela tá falando, é uma bomba calórica? Então, realmente o amendoim é uma bomba calórica, mas se você imaginar que você pode, dentro da sua dieta, né, as nutricionistas podem falar melhor isso, o grão amendoim não é ruim, é uma oleaginosa em grão favorável. O açaí também é uma gordura positiva. O problema é que a gente aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a gente mistura o guaraná, né? Dentro que é aquele guaraná, aquele xarope de guaraná dentro do açaí. E aí vira uma bomba calórica por conta do açúcar que está ali também. Então, se isso não é diário, não é em grande quantidade, eu acho que
tá bem aceito. Ela né? falou que ela come todos os dias. É diário, doutor? Dá um puxão de orelha nela. É, diário não vai dar para você continuar assim. Agora eu quero aproveitar a sua presença aqui, né, para falar de um assunto. Inclusive, quando eu tive acesso, falei, gente, ele guardou, né, eu adoro o Otaviano, ele me recebeu com muito carinho, inclusive, recebeu o nosso Vem Com a Gente com muito carinho no Otalab. É um querido, extremamente simpático, divertido. A gente olha para o Otaviano e sente aquela luz, aquela energia maravilhosa. Daí a gente teve acesso a um vídeo do Otaviano, né, sobre o ocorrido, né? O Otaviano precisou fazer uma cirurgia no coração e ele postou esse vídeo. Vamos ver. Oi, pessoal. Há mais ou menos 30 dias a minha vida virou de cabeça para baixo. Tinha uma dorzinha que estava me incomodando aqui. Eu resolvi me consultar com um médico que eu não conhecia, doutor cardiologista Antônio Maceto, no dia 6 de junho. Num simples ecocardiograma, ele detectou o avanço de algo que estava colocando a minha vida em risco. Aneurisma da aorta ascendente torácica, num nível muito perigoso. Eu poderia realmente, a qualquer momento, a qualquer esforço que eu fizesse, ter o rompimento da minha aorta, seria fatal. Primeira coisa, vamos para São Paulo. Resolvemos apontar a cirurgia como solução definitiva para esse risco que eu não poderia mais correr. A cabeça começou a girar, né? É uma cirurgia muito invasiva. Para mim era quase como uma última vez para tudo. A última vez dormindo com as minhas meninas no meu quarto, com as minhas filhas, vendo filme com elas, vendo a apresentação do balé, sabendo que era fundamental a cirurgia, me dominei pela coragem. Dia 10, fiz a cirurgia que durou mais ou menos 7 horas, um pouquinho mais de 7 horas. E eu deixei essa notícia ser sigilosa, né? É uma questão de foro íntimo, familiar, e eu queria chegar na sala com menos emoções possíveis, eu estava já transbordando de emoção. Fiz a cirurgia, fui para UTI, passei 3 dias na UTI e estou vivo. Cada pequeno passo de uma vida comum, escovar um dente, fazer um número 2, tomar banho de pé, a gente celebra. Agora é viver a vida plenamente. Quero muito que você se cuide, quero muito te alertar para isso. Um simples ecocardiograma salvou minha vida e pode salvar a sua. Beijo. Nossa, gente, é maravilhoso, meu amor, que Deus te dê muitos anos de vida. Graças a Deus que foi detectado, não é, doutor? Muito sério isso. Então, você viu qual é a importância da prevenção dentro da medicina, né? Ele vinha fazendo um acompanhamento, ele tinha uma falha genética numa válvula do coração. Ele explicou que tinha, o Isso, normal são 3 válvulas, ele tinha 2. A gente chama de tricúspide, né? Sim. Ela fica com uma abertura em 3, né? A dele, ela congênito, era dupla, chama bicúspide. Então, como se fosse uma abertura unilateral. Com isso, o jato que sai do coração sai numa força muito exagerada. E ele vai batendo na parede da aorta, que é o vaso que sai do coração. Isso vai formando ali uma dilatação que a gente chama de aneurisma, né? A gente já falou aqui sobre aneurisma no cérebro, né? Sim. Uma outra vez, e aí agora a dele é do coração. E é uma cirurgia longa, né? Que ele tem que trocar a válvula. No caso dele, ele teve que colocar uma válvula artificial e um pedaço daquela aorta foi substituído também. Então, graças a Deus ele está bem, que bom o depoimento dele, depoimento de falar da prevenção. Ele fala nesse vídeo dele de que assim, um ecocardiograma você pode conseguir pelo SUS, não é um exame tão complexo, quando a gente falou aqui em outros programas sobre prevenção de carótida, prevenção de AVC, prevenção do aneurisma cerebral, né? Então, assim, isso tudo a medicina ajuda para que ele possa ter feito a cirurgia de uma maneira boa, né? Sim. E tá aí bem junto da gente, que é uma pessoa do bem, né? E ele se queixava de uma dorzinha, assim, do lado esquerdo, na costela, né? Normalmente, as pessoas descobrem esse problema no exame preventivo e vai acompanhando. Se a pessoa nunca fez, o que acontece, muitas das vezes a pessoa descobre isso por cansaço, por dor no peito, né, quando a coisa já está um pouco mais evoluída. Né? Porque às vezes essa válvula, como ela é mal formada, ela não funciona de uma maneira tão adequada e ela pode causar uma alteração cardíaca e dar fadiga, dar dor no peito. Mas graças a Deus ele descobriu isso por uma dorzinha jogando um futebol com as crianças e tudo. E ali no ecocardiograma dele conseguiu ver antes que tivesse tido um rompimento, né, que é uma situação realmente catastrófica, ele podia ter morrido desse rompimento. Pois é, graças a Deus, Otaviano,
que você está bem, viu? Melhoras, né? Que você se recupere logo. Um beijo para você, um beijo para Flavinha, para sua família, né? Você é um cara que dá tantas alegrias pra gente. A Taviana é tão alegre, viu? Deus te abençoe, você vai viver muito ainda, vai nos dar muitos sorrisos ainda. Agora tem uma pergunta da Maria, é isso? É Maria? É o seguinte, o esposo dela, o marido dela começou com um tremor na mão esquerda, né? Esquerda. E pé esquerdo, tem a ver com o cérebro, doutor? Pode ser a doença de Parkinson, né? Uma doença neurodegenerativa. A gente já também falou aqui sobre a doença de Parkinson, né? Que entra dentro daquilo que a gente estava falando anteriormente sobre prevenção, né? Se você tem atividade física regular, se você consegue tudo aquilo que a gente falou ali, você consegue alongar ou prevenir que você possa ter os sintomas de Parkinson. Claro que ela deve ir a um neurologista para fazer um exame, porque tremor tem outras causas de tremor, mas o mais comum seria a síndrome de Parkinson, que tem tratamento, viu? Tem tratamento, inicialmente medicamentoso, e existe até, para casos muito selecionados, a cirurgia do Parkinson, né? É isso, gente. Por isso que é tão importante o recado do Otaviano, né? E eu sempre falo também aqui no programa para a gente se cuidar, né? Fazer exames preventivos. Eu sei que muitas vezes é demorado, né, a marcação, né, para aquelas pessoas que, às vezes até para quem tem plano de saúde é demorado, né? Mas assim, se organize, tente agendar com bastante antecedência, né? Já que é preventivo, o nome já diz tudo, não é, doutor? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Sente uma dor, vai deixando, vai se automedicando. Tudo isso pode ser um problema sério que você está mascarando. Então, com a evolução da medicina, não é, doutor? Não custa nada você agendar seus exames e você se cuidar, tá bom? Não deixa para depois, não. A gente